Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 14 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário das 7 às 8 da manhã ou na reprise das 10 às 11 da noite, também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 da manhã, e também no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, a partir das 8h30 da noite, dos domingos, e também, é claro, pela TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Agradecemos desde já a você pela sua audiência e pela sua companhia, e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias e se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, o Razões da Fé e também as mensagens do nosso bispo que nós publicamos a cada semana. Hoje nós iremos iniciar uma série de programas, 4 Razões da Fé, onde nós vamos abordar os concílios na história da Igreja. O Papa Francisco nos pede que nestes 2 anos, principalmente 23 e 2024, na preparação para o Jubileu, o Ano Santo de 2025, nós nos aprofundemos nos documentos do Concílio Vaticano II e também na oração. E nós resolvemos também abrir um pouco mais esse leque para conhecer um pouco da história da Igreja a partir dos concílios que aconteceram ao longo dos séculos. E o nosso tema de hoje é uma pergunta: concílios da Igreja ou Igreja dos concílios? E nós temos como convidado o padre Leonardo Lucian Dalosto, que é padre da Diocese de Caxias do Sul, mestre em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorando em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Atualmente, ele é vigário paroquial na paróquia Santa Rita de Cássia, na zona norte de Caxias do Sul. Olá, padre Leonardo, obrigado pela tua presença. Bom dia, Felipe, obrigado pela acolhida, pelo convite, e bom dia a todos aqueles que nos acompanham também através da Rádio Miriam Caravaggio. Muito bom. Nós vamos então falar, neste começo, recordar um pouco sobre a Igreja, sobre os seus períodos iniciais e ao mesmo tempo como vai caminhando a história dos concílios. E eu começo te perguntando, padre Leonardo, o que é a Igreja? Ela nasceu mesmo de Jesus Cristo? Então, a Igreja crê sim que ela nasceu da vontade de Jesus. Evidentemente que quando nós pensamos em Igreja, não podemos imaginar que a Igreja inicial, a Igreja dos Apóstolos, ela é idêntica ao modo de ser Igreja que nós temos hoje. Nós tivemos 2000 anos de evolução histórica nesse processo, de crescimento, de inculturação, ou seja, a Igreja, à medida que foi crescendo, foi entrando em culturas, foi assumindo culturas. Então é claro que o modo de ser Igreja dos Apóstolos, ele é distinto culturalmente, historicamente, do modo de ser Igreja que nós temos hoje. Isso é um elemento. Agora, a Igreja surge da vontade de Jesus Cristo? Sim. Como esta grande comunidade, como essa grande assembleia, que tem uma missão, que é anunciar o Evangelho, ela parte da vontade de Jesus Cristo. O que é a Igreja? Para o Concílio Vaticano II, que é o último dos concílios, nós iremos falar dele depois,
A igreja é esta grande comunidade de fiéis reunida na unidade da Trindade. É o povo de Deus. O concílio recupera uma imagem muito presente, muito forte no Antigo Testamento, que é esta imagem do povo de Deus, essa comunidade reunida por Deus, pela vontade de Deus, para levar à frente o seu projeto. Então, a igreja, esta grande comunidade, é o povo de Deus, que caminha na unidade da Trindade, ou seja, caminhamos na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e que temos uma missão específica. Por que Jesus convoca esta comunidade, esta assembleia, né? A palavra igreja significa em grego apenas assembleia. Para que essa comunidade leve adiante o seu reino. A igreja existe para comunicar, anunciar o evangelho. A frase famosa do Papa Paulo VI, logo após o Concílio Vaticano II, a igreja existe para comunicar o evangelho, para anunciar. Ela então tem a sua origem e a sua sobrevivência na sua missão. Então, o que é a igreja? Esta grande comunidade de fiéis, é este povo de Deus que está na história, é alimentada por uma dimensão espiritual, ou seja, a sua alma é o Espírito Santo, mas no mundo nós somos para comunicar o evangelho de Jesus e, por assim dizer, sermos o comecinho, o princípio do reino de Deus que Jesus já iniciou. Então nós podemos dizer que a missão da igreja é evangelizar. A missão da igreja é evangelizar, ou seja, é comunicar o evangelho. E comunicar o evangelho não é simplesmente contar algo, né? Mas é comunicar a vida que brota do evangelho. É comunicar Jesus Cristo como aquele que nos trouxe a salvação, como aquele que nos traz salvação. E a igreja, tu falaste que ela nasce do desejo, da vontade de Jesus, mas que ela não permanece a mesma, hoje não é a mesma igreja de 2000 anos atrás. Como é que a gente poderia falar um pouquinho, de forma resumida, desta caminhada da igreja ao longo dos séculos? Ok. Então aqui eu acho importante fazer uma distinção entre aquilo que nós poderíamos dizer que é a essência da igreja e aquilo que é a forma da igreja, né? Fazendo essa distinção de termos aqui. Talvez não seja tão simples para quem nos escuta, mas a igreja na sua essência, ou seja, aquilo que ela é por si mesma, essa grande comunidade de fiéis reunida na vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ela sempre permanece igual. Ou seja, ao longo dos séculos, nós sempre seremos essa grande comunidade de fiéis que Deus convoca para comunicar o evangelho. Isso não muda, isso é essencial, permanece sempre o mesmo. Agora, o que muda? O modo de sermos igreja dentro do tempo e dentro das culturas. É claro que, quando nós falamos dos apóstolos, eles estão em uma cultura muito específica, estão no Oriente, têm uma outra língua e estão em outro tempo, falamos de 2000 anos atrás. Não podemos imaginar que a igreja hoje, passados 2000 anos, espalhada em todo o mundo, seja idêntica enquanto forma à igreja apostólica. Nós somos evoluindo, nós estamos entendendo melhor, inclusive, a própria manifestação de Deus na história, que nós chamamos de revelação, ou seja, o modo como nós compreendemos a nossa fé hoje também passou e passa por um processo de evolução. Nós compreendíamos a nossa fé de maneira talvez mais simples, mais rudimentar no passado. Hoje a compreendemos de uma forma talvez um pouco mais elaborada. Pensemos, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, que era, nós sabemos, um pescador. Talvez um pescador analfabeto. Então, Pedro sabia, por exemplo, que ele era o Papa da Igreja Católica, né? Quer dizer, Pedro tinha em mente a missão apostólica que Jesus lhe havia confiado e havia confiado também aos seus sucessores, com a mesma clareza que Francisco tem hoje a missão. É muito provável que não. É muito provável que Pedro não tinha os instrumentais para entender isso. Passados 2000 anos, o sucessor de Pedro, o Papa, conhece melhor a sua missão, talvez, que o próprio Pedro. Mas isso não significa que a missão tenha mudado, né? Mas a compreensão da missão, a compreensão da manifestação de Deus na história, vai também evoluindo de acordo com a nossa evolução. Como a igreja se organiza, Padre Leonardo? Quem comanda? Como ao longo dos séculos essa compreensão de poder também foi mudando para esta compreensão de serviço? Ok. Aqui tem muitas mudanças. Eu acho que
talvez a mudança até tenha sido mais do serviço para o poder, e agora voltamos do poder para o serviço, tá? Quer dizer, no começo, a comunidade cristã, ela era muito pouco organizada a nível de ministérios, de hierarquia, como nós chamamos hoje. A hierarquia como nós temos hoje, o bispo, com os presbíteros, os padres e os diáconos, ela está estruturada a partir do século II, especialmente. No primeiro século isso não era muito claro, né? Haviam os apóstolos, eles deixavam seus sucessores, mas não era tudo muito claro como papéis. No século II, século III, isso já está estruturado, né? No século IV, nós temos a igreja muito estruturada no bispo, né? E o bispo tendo uma função muito importante na sociedade, especialmente quando a igreja ela quase que se funde com o Império Romano, né? Quando o Império Romano no século V vai cair, aquilo que sobrevive no mundo como estrutura é a igreja. Então ela vai reconstruir, por assim dizer, a sociedade na Idade Média. E aí vem para dentro da igreja esta ideia do poder. Ou seja, aquilo que no começo era o serviço apostólico, o cuidado com os irmãos, o anúncio da palavra, depois se torna uma forma de autoridade, especialmente no segundo milênio, lá pelos anos 1000. Botamos assim, essa data, né? Lá pelos anos 1000. O que nós estamos fazendo agora, passados quase 2000 anos? Tentando retomar a ideia de que o único poder que nós temos como hierarquia ou como igreja é o serviço. Então, o Concílio Vaticano II, do qual nós iremos falar depois, retoma com muita força a ideia de que são os batizados que têm a missão na igreja, não o clero. E por que é importante acentuar isso? Porque isso retira a ideia de poder e recoloca a ideia de serviço. Ou seja, por que nós fomos batizados? Para que fomos batizados? Para continuar a missão de Jesus, esta missão salvadora. Então, na verdade, eu acho que a mudança é serviço, poder e agora voltar ao serviço. É claro que converter do poder ao serviço é sempre mais difícil, ou seja, é sempre mais fácil subir, é mais interessante subir do que descer. A igreja, com o Papa Francisco, está fazendo este processo de descida, né? Nós que subimos para o poder, e de fato durante todo o segundo milênio, a igreja se confundiu muito com o poder dos estados, né? O poder, primeiro dos feudos. O Papa como monarca. O Papa como monarca, quer dizer, isso permaneceu na igreja até o século XIX, então faz pouco mais de 100 anos que isso deixou de existir, né? O Papa como monarca. Então isso está sendo desconstruído ainda, estamos desconstruindo, e Francisco tem muito em mente uma coisa. Ele disse uma vez, confidenciou um jesuíta, que depois nos confidenciou, né, nos falou, que a igreja tem que perder a sua forma constantiniana. A que se refere o Papa Francisco aí, quando fala de Constantino? É o primeiro imperador do Império Romano que se torna cristão e que traz a igreja para dentro do império, né? E que, portanto, meio que funde igreja e poder e Estado. Então, deixar de ser uma igreja constantiniana é uma igreja que se afasta desse tipo de poder, porque somente se nós nos afastarmos desse poder, nós entendemos que a nossa missão é uma missão de serviço, né? Então, acho que o processo que nós estamos fazendo agora, passados 1000 anos, mais de 1000 anos, em que nós nos misturamos com o poder do Estado ou dos Estados, né, é exatamente voltar para a ideia de que nós somos uma comunidade que está no mundo para o serviço. Papa Francisco, ele inclusive nos gestos, trazendo à mente momentos simples de uma cerimônia de lava-pés, um rito do lava-pés, onde lava os pés dos presos, das presas, né? Ele mostra justamente essa inversão de lógica. Podemos falar isso? Sim, na verdade essa inversão de lógica ela é evangélica. O que o Papa faz é acentuá-la. Nós temos que pensar que quando Jesus, no relato de João, lava os pés aos apóstolos, o que ele está fazendo? O gesto do lava-pés era um gesto, à época, reservado para os escravos ou para as esposas, né? Tanto os escravos como as esposas não eram considerados plenamente humanos. Eram objetos. Portanto, era um gesto de submissão, subserviência. Quando Jesus lava os pés dos apóstolos, e por isso, inclusive, Pedro se manifesta contra o gesto de Jesus, em um primeiro momento, Senhor, tu não me lava os pés. Por quê?
porque é Jesus que se humilha para Pedro, eles não entendem bem o que Jesus está querendo dizer. Olha, o que Jesus diz basicamente com esse gesto? Eu me fiz homem para o serviço. Quer dizer, todo o processo de encarnação de Jesus é um processo de servir a humanidade. O escândalo, um dos escândalos da fé cristã é exatamente que Deus coloca o ser humano no centro e não se coloca no centro. Quer dizer, Deus não veio pedir a adoração, mas veio pedir o serviço. Então, Jesus não está pedindo aos apóstolos que após a sua crucificação e ressurreição, eles o adorem como Deus, mas que eles, entendendo que Deus fez isso, façam o que ele fez, se coloquem ao serviço. Quando o Papa Francisco acentua esse gesto, e ele de fato faz todos os anos com uma assembleia diferente, por exemplo, esse ano foi com as presas, né? Todas as mulheres da penitenciária feminina de Roma, ele está dizendo, olha, nós estamos como igreja a serviço desta humanidade, que é uma humanidade que está inclusive à margem da sociedade como tal, ou seja, são pessoas que nem sequer estão no centro da sociedade. Então a igreja que por muito tempo esteve muito vinculada à ideia do poder e que também esteve servindo a quem tinha poder, Francisco pede que ela agora retome o seu lugar inicial e sirva quem está à margem da sociedade, né? Mas o gesto inaugural de serviço, ele é um gesto de Jesus. Nós é que fomos, por assim dizer, esquecendo esse gesto. Francisco nos aponta, recordemos aquilo para o qual nós viemos. Viemos para o serviço e o serviço daqueles que são preferidos por Deus, porque não são escolhidos pela sociedade. Padre Leonardo, nós então falamos agora sobre retornar às fontes, né? Retornar às fontes e beber de novo daquilo que Cristo falou. O que explica essa caminhada eclesial de altos e baixos na história? Bom, eu penso que a própria história explica isso, no sentido de que nós não podemos entender a igreja fora do tempo, fora da realidade. Quer dizer, é claro que a igreja, como eu dizia antes, a igreja dos apóstolos, no seu modo de ser, não é a igreja hoje. Então, à medida que nós fomos como humanidade passando por mudanças históricas, a igreja também vai passando por mudanças históricas e também vai recompreendendo o seu modo de ser. Quer dizer, temos que pensar assim, quando o Império Romano se torna cristão, ali surgem outros modos de ser cristão, né? Então, por exemplo, pensemos lá o surgimento da vida dos monges, da vida monástica, né? Os mosteiros surgem nesse período porque todo mundo é cristão, então um grupo quer uma vida de experiência mais radical do evangelho. E aí surge o monaquismo, a vida monástica, os mosteiros, né? Na Idade Média, no alto da Idade Média, quando a igreja está muito ligada ao poder e afastada do povo, surgem as ordens chamadas mendicantes, ou seja, os frades que vão estar mais no meio dos pobres mesmo e viver como eles, né, para aproximá-los da igreja. Então, esses altos e baixos são altos e baixos da história, né? E a igreja está na história. Nós não podemos imaginar uma igreja fora da história. Seria anacrônico. Seria anacrônico. E nem imaginar uma igreja que controla a história, né? É um idealismo, quer dizer, a igreja não controla a história. Ela não tem nas mãos a história. Só Deus tem nas mãos a história. Então a igreja está dentro da história, como a barca está no mar, né? E se a barca é agitada pelas ondas do mar, da mesma maneira a igreja é agitada pelas ondas da história. O que nós temos que entender, e temos que, inclusive aqui é uma questão de fé, é que esta igreja que está na história, ela vem sendo conduzida pelo Espírito, ainda que nós não possamos dizer que tudo que acontece na igreja, ou que aconteceu, seja obra do Espírito. Não. Muita coisa que ao longo dos séculos aconteceu na igreja e que ainda hoje pode acontecer, não necessariamente é obra do Espírito, né? Mas o Espírito conduz a igreja para que ela possa atravessar as tempestades da história. Então os altos e baixos, como tu dizes, não são da igreja, mas são da história. E a igreja está no meio da história. E assim a gente conclui o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de abril. Fique com a gente, até daqui a pouco.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um
toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54-3268-1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 14 de abril de 2024. Nosso tema do Razões da Fé de hoje, Concílios da Igreja ou Igreja dos Concílios? Nós estamos iniciando uma série de 4 programas, onde nós vamos falar sobre os concílios na história da Igreja, também em preparação ao Jubileu de 2025. Nosso convidado é o Padre Leonardo Lucian Dal Osto. Padre Leonardo, o que é um concílio e qual a importância, né, e como eles foram sendo realizados ao longo dos séculos? Ok. Então, um concílio na vida da igreja é uma reunião, assim, vamos simplificar bem isso, né? É uma reunião dos bispos que tem uma dimensão teológica e tem uma dimensão prática. Ou seja, nós cremos que os bispos se reúnem no Espírito Santo para juntos tomarem decisões. Por quê? Porque os apóstolos sabem que onde eles estiverem reunidos, o Senhor está no meio deles. Então, pensemos, por exemplo, no evangelho que nós lemos no segundo domingo da Páscoa, em que Jesus se coloca ressuscitado em meio aos apóstolos, né, trancados por medo dos judeus. Quer dizer, o texto de São João nos coloca esta certeza de que onde os apóstolos, onde a comunidade cristã está reunida, Cristo está no meio dela. Então, quando a igreja, em alguns momentos da sua história, em vários, teve questões práticas e também doutrinais para resolver, como é que se resolve isso? Se coloca juntos, né, os apóstolos e os seus sucessores, os bispos, para tomarem decisões. Então, a dimensão teológica é o concílio é esta reunião animada, conduzida pelo Espírito. Quem convoca o concílio, em primeiro lugar, é o Espírito Santo, né? Mas há uma dimensão prática, ou seja, é uma reunião em que juntos nós podemos pensar e discernir sobre o que cremos e como devemos caminhar na história. Então, um concílio, se a gente quer simplificar bem, é esse instrumento que nós temos na igreja desde sempre, que é uma reunião no Espírito Santo para que nós possamos discernir aquilo no qual cremos, portanto a nossa fé, e aí vem os concílios que vão trazer para nós definições de fé, definições que nós chamamos hoje de dogmáticas, mas também
são essas reuniões que trazem para nós o como nós devemos caminhar em tal período da história. Porque evidentemente que o modo como o Concílio Vaticano II entende a Igreja, ele a entende a partir do século passado, quando foi realizado. Que não é a mesma coisa que o Concílio de Nicéia, lá no século IV, né? Então, os concílios têm essas duas dimensões, são essas reuniões no Espírito para discernir a fé da Igreja, aquilo no qual nós cremos, mas também o caminhar da Igreja dentro da realidade histórica na qual nós nos encontramos. Na Igreja nascente, quando os apóstolos se encontraram para tratar sobre aquele tema do que era necessário para se tornar cristão, se precisava ser circuncidado ou não, e isso, Paulo foi ao encontro dos apóstolos. A gente pode chamar aquele encontro narrado no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos de concílio? Então, nós chamamos normalmente aquilo de Concílio de Jerusalém, né? A primeira reunião dos apóstolos para decidir uma questão teológica. Há o relato do concílio, desse Concílio de Jerusalém, nos Atos dos Apóstolos, né? E a questão que está por baixo é, em última análise assim, para ser cristão, eu preciso primeiro ser judeu? Por quê? Porque quando nós olhamos com assim mais cuidado o nascimento da fé cristã, nós entendemos que a fé cristã nasce a partir da fé judaica. Então, Jesus nasce judeu, é culturalmente judeu, Maria, José eram judeus, os apóstolos eram todos judeus. Então, no interior do judaísmo, a partir da fé judaica, nasce a fé cristã. O que os discípulos vão ter que ir discernindo? E aí por isso que entra este Concílio de Jerusalém. Tá, mas afinal, Jesus gera uma ruptura com o judaísmo, de modo que eu agora posso me tornar discípulo de Jesus, me converter à fé cristã, sem precisar passar pelo judaísmo? Ou eu tenho que fazer esse curso introdutório, né, que é o judaísmo, para depois ser cristão? Em última análise, o que está por trás do Concílio de Jerusalém é isso. O concílio vai dizer que não, que nós não precisamos ser primeiro judeus para depois sermos discípulos de Jesus. Ok. O Concílio de Jerusalém, esse concílio entre os apóstolos, né, com Paulo, ele não entra na listagem oficial dos concílios da Igreja, dos concílios ecumênicos, né? Só que nós temos que entender o seguinte: a Igreja conta hoje 21 concílios ecumênicos, ou seja, 21 grandes concílios, tá? Mas existem centenas de concílios menores, regionais, provinciais, diocesanos, ou seja, reuniões que foram acontecendo ao longo da história da Igreja, que também ajudaram aquelas igrejas a caminharem, né? Mas que não foram acolhidas como grandes reuniões. Então, dá para dizer o seguinte: o Concílio de Jerusalém é um concílio? De certa maneira é uma reunião, né, que os apóstolos fazem para decidir um tema ali, assim, quente naquele momento. Emergente, quente naquele momento. Agora, vai entrar para a listagem dos grandes concílios? Não vai. Então eu diria, é um concílio, sim. Aí tem inclusive aqui tem uma discussão entre historiadores, né? Uns dizem apenas uma reunião de apóstolos, né? Uma pequena reunião. Outros dizem, não, é um concílio, é um embrião dos concílios. Há uma discussão sobre isso, mas é um pequeno concílio, sim, que tem uma função, eu diria, muito importante, que é desligar o segmento de Jesus de uma prática precedente, que é o judaísmo. Ou seja, nós não estamos mais submetidos à lei de Moisés, porque nós estamos submetidos, ou melhor, estamos sob o reino da graça, que é o segmento de Jesus. Então eu diria, tem uma grande importância para que a gente não chame de concílio, é algo um pouquinho complicado. Por que nós chamamos, Padre Leonardo, agora tu falaste que nós tivemos 21 concílios ecumênicos. Por que nós chamamos eles de ecumênicos? Envolve outras igrejas? Como é que funciona isso? Ok, a palavra ecumênico, né, oikumene, significa, assim, em tradução bem livre, mundo habitado. O concílio ecumênico é o concílio para toda a igreja, ou seja, para todos os cristãos daquele momento. Então, quando a gente fala de concílio ecumênico, não é que estou falando de um concílio em que eu estou pensando que naquela reunião
estarão os católicos, os luteranos, os anglicanos e os neopentecostais. Não é isso, né? Quando o termo surge, sequer existiam essas distinções, né? Porque todos eram apenas cristãos. Se entende que aquele concílio, aquela reunião, tem uma decisão que vai atingir toda a comunidade cristã. Ou seja, aquilo que ali é definido e decidido não é apenas para aquela província, aquela diocese ou aquela região, mas para todo o mundo habitado, toda a ecumênia, toda a igreja. Nesse sentido, a gente chama de concílios ecumênicos. Então, quando nós dizemos que tivemos 21 concílios ecumênicos, estamos dizendo que aquelas decisões daqueles concílios, elas se estenderam e se estendem para toda a igreja como tal. Claro que aqui devemos fazer a distinção, né? A partir do segundo milênio, do ano de 1054, nós temos uma separação na igreja. Há uma igreja no Ocidente, chamados católicos, né? Os cristãos latinos, somos nós. Há uma igreja no Oriente, que são os cristãos chamados gregos, ou ortodoxos, né? Especialmente mais chamados de ortodoxos. A partir desta cisão, então, a igreja católica continuou no Ocidente realizando concílios. A igreja ortodoxa não. Então, os ortodoxos têm os seus concílios menores, regionais, mas eles não os consideram ecumênicos para toda a igreja. Ou seja, eles aceitam os 8 concílios do primeiro milênio, mas não aceitam os concílios posteriores, porque eles são apenas concílios do Ocidente, ou católicos. Aí vem a pergunta, tá, mas então, se a igreja se dividiu em 2 partes, lá no ano 1054, por que no Ocidente os cristãos latinos ou católicos continuaram fazendo concílios e chamando esses concílios de ecumênicos? Porque nós entendemos que no Ocidente está o bispo de Roma, que é sucessor de Pedro, né? E, portanto, se ali está a cabeça dos apóstolos, nós temos ali também a totalidade da igreja. Por mais que as nossas decisões no Ocidente não possam obrigar ou atingir o Ocidente, nós cremos que elas são decisões da igreja toda. Qual foi, agora adentrando um pouquinho na história, né, dos concílios, é importante a gente pontuar isso para a gente ajudar também quem nos ouve, quem nos assiste, a ter uma compreensão que vai, agora nós vamos caminhando com a história dos concílios, né? Qual foi o principal tema discutido no concílio de Nicéia lá em 325 e no que essa decisão colaborou para o futuro da igreja? Ok, vamos aqui por partes, né? A igreja até o ano de 313, então pensemos ali mais de 3 séculos, ela passou pelo processo de perseguição no Império Romano. Então os cristãos eram no Império Romano perseguidos, em alguns momentos mais, em outros momentos um pouco menos. Dependia um pouco de quem era o imperador, né? À época. Em 313, acontece um chamado Edito de Milão, um documento, em que o imperador Constantino concede aos cristãos liberdade de culto. Ou seja, não transforma a fé cristã em fé do Estado, não é esse o momento, mas há uma liberdade de culto para os cristãos. Com isso, o cristianismo começa a crescer, a se expandir grandemente. Quando Constantino concede essa liberdade de culto aos cristãos, os cristãos já eram uma grande parte no Império Romano. Já eram muita gente, né? Constantino, que é esse imperador romano, ele se atentou para uma coisa. Ele diz assim, olha, os cristãos estão crescendo muito rapidamente, então é melhor não se colocar contra eles, para não partir o império no meio. Ok, concede liberdade de culto. E aí nós vamos ter então que os problemas que vão acontecendo no interior da fé cristã podem também atingir o interior do Império Romano. Okay? Isso é uma coisa que é muito importante nós entendermos e que vai atravessar toda a história da igreja. Um problema religioso vai também ser entendido como um problema civil, um problema de Estado. Político, nós diríamos hoje um problema de Estado, né? Mas um problema político. Ok. O que acontece ali nos anos 320, mais ou menos? Um padre da igreja de Alexandria, atual Egito, na África, ele muito preocupado com a ideia da unidade de Deus, ou seja, Deus é um só,
né, vai começar a questionar a divindade de Jesus, né, chamado padre Ário. E ele então desenvolve uma teoria que nós chamamos hoje de arianismo ou subordinacionismo, segundo a qual Jesus não é Deus, ele é uma criatura, é a mais alta criatura, é a primeira criatura de Deus, a mais importante, a partir da qual Deus fez tudo, mas é uma criatura, está subordinado a Deus. Por que Ário desenvolve essa teoria? Porque ele queria salvaguardar a ideia de que Deus é um só, né? E aí, como os cristãos estavam dizendo, não, Jesus também é Deus, ele é o Filho de Deus. Ário dizia, não, mas se Jesus é Deus, mas como é que fica a unidade então? Há dois deuses? Que história é essa? E aí ele vai desenvolver essa teoria, que nós chamamos de arianismo, repito, ou subordinacionismo, sendo a qual Jesus não é Deus, mas uma criatura. Um ser criado, perfeito, tudo bem, mas sempre subordinado ao Pai. Isso retira a ideia de que Jesus é Deus, e aí nós vamos ter então uma divisão no Império. Por quê? Porque uma parte grande dos cristãos vai acabar aderindo às ideias de Ário. Entre eles bispos, entre eles padres, né? O cardeal Newman, no século XIX, faz uma exposição desse tema e diz, olha, nós chegamos a ter 70% do episcopado, dos bispos da época, arianos. Ou seja, 70% dos bispos acabaram indo para a heresia de Ário. O que vai acontecer? Aí acontece aquilo que tu chamaste o Concílio de Nicéia, né? O que é o Concílio de Nicéia? O imperador Constantino, o mesmo que havia dado liberdade de culto para os cristãos, preocupado com essa divisão dos cristãos dentro do Império Romano, convoca o concílio. Vejam que interessante, não é o bispo Papa de Roma, né, que na época não era chamado de Papa ainda, não é o bispo de Roma, nem é qualquer outro bispo, mas é o imperador que convoca os bispos para discutirem, afinal, esse problema. E se reúne nessa cidadezinha do Oriente, chamada Nicéia, que hoje não existe mais, um grupo de 300 bispos, para que possam discutir essa questão da divindade de Jesus. E aí o concílio vai definir aquilo que ainda hoje nós encontramos no credo. Quando no Natal e na Páscoa, especialmente, nas nossas missas, a gente reza aquele creio mais longo, né, chamado Niceno-Constantinopolitano, que o povo chama de o credo longo. Ali no meio tem uma palavrinha que é consubstancial. O que o concílio vai dizer? Que o Filho é consubstancial ao Pai. Em outras palavras, Jesus é igual ao Pai. Jesus também é Deus, né? Então o Concílio de Nicéia, no século IV, é reunido por vontade do imperador para poder resolver essa questão. Afinal, qual é a natureza de Jesus? Ele é apenas uma criatura, é apenas um homem, apesar de ser, segundo Ário, a criatura mais perfeita, ou ele é Deus? Ele é Deus encarnado, Filho de Deus. E o concílio vai dizer, Jesus é Filho de Deus, portanto é Deus igual ao Pai. É da mesma essência, natureza, substância. São palavras que hoje nós quase não usamos mais. Mas para dizer assim, Jesus é Deus como o Pai é Deus. Essa é a definição daquele que para nós entra na história como o primeiro dos concílios ecumênicos. O Concílio de Nicéia, que reuniu 300 bispos. Quase todos os bispos eram bispos orientais, né? Os primeiros concílios têm mais a participação de bispos do Oriente do que do Ocidente, e o Papa era apenas representado por alguns dos seus delegados. E assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de abril. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho.
gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon. Há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450. Fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. Há quanto tempo você não sente segurança para mastigar? Aqui na Oral Sim, com os implantes dentários, vamos devolver a qualidade da sua mastigação e o prazer de comer novamente. Agende já uma avaliação. Você está procurando tecidos em geral para calçados, confecções, decorações, espumas, TNTs, EVAs, palmilhas diversificadas ou dry para confecções esportivas? Então, tudo isso você encontra na Sutile Malhas e Dublagem. Faça sua encomenda e garanta a qualidade para o seu produto. Sutile Malhas e Confecções, Rua Vêneto 1577, bairro Nova Vicenza. Contate pelos telefones 54 3261 1980 ou WhatsApp 54 996 10 1227. Aquela massa especial e na medida, aquele recheio de encher os olhos e de dar água na boca, aquela pizza deliciosa, com borda crocante e carregada de recheio. Agora a família Gasperim Pizzaria é rodízio, de terça a domingo. São mais de 35 sabores de pizzas e ainda por cima, rodízio de massas e filés. Faça sua reserva ou sua teleentrega pelos fones 54 3412 0826, 3412 0827 ou pelo WhatsApp 54 99184 2919. Família Gasperim Pizzaria, o tempero que vem de berço, agora também com rodízio de pizzas, massas e filés. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra, daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina,
vida é o da diversão. Mágico da vida é hard rock, é pra brilhar, vencer estrela, vencer star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado. Prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar, vencer estrela, vencer star. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 14 de abril de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, Concílios da Igreja ou Igreja dos Concílios? É o início de uma série que nós estamos organizando e realizando de 4 programas para falar sobre a história dos concílios na vida da igreja, em preparação também ao jubileu de 2025. Nosso convidado é o padre Leonardo Luciano Dalosto, que trabalha na paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé e arredores, ali em Caxias do Sul. Padre Leonardo, quais foram as principais decisões tomadas durante o primeiro concílio de Constantinopla, lá em 381? Ok, nós falamos há pouco que o primeiro concílio ecumênico foi em Niceia e teve que resolver a questão da discussão sobre a identidade, por assim dizer, de Jesus, se ele era homem ou se ele era Deus. E o concílio define, sim, que Jesus é Deus igual ao Pai. Fica uma questão pendurada, que não se resolve, e aí só Constantinopla vai resolver, que é o problema do Espírito Santo. Quase 50 anos depois. Quase 50 anos depois. Nós temos ali várias discussões, porque aquilo que nós chamamos de arianismo no Concílio de Niceia vai sobreviver como neo-arianismo. Nós teremos ali, no começo, uma posição do imperador Constantino a favor das decisões do Concílio de Niceia. Depois nós teremos uma conversão de Constantino quase que ao arianismo, ou seja, ele começa a se posicionar a favor dos bispos arianos. Por quê? Repito, porque 70% dos bispos quase se convertem ao arianismo. Então é claro que o imperador se tornam hereges. É claro que o imperador vai para onde pesa mais politicamente. Ou seja, se a maior parte do episcopado naquele momento é ariano, é melhor que eu apoie os arianos que os nicenos, né? Ou nós chamaríamos hoje os católicos, por conta da fé do concílio. O que fica pendurado? E aí nós vamos ter só nos primórdios do concílio de Constantinopla, em 381, a resolução. Fica pendurada a questão de que não se sabe o que é o Espírito Santo, afinal, o Espírito Santo é Deus, é uma emanação de Jesus, do Pai. O que é o Espírito Santo? E como é que se relaciona Pai, Filho e o Espírito? E aí então o Concílio de Constantinopla vai definir o quê? A divindade do Espírito Santo, como no passado Nicéia definiu a divindade do Filho, de Jesus. Então nós temos agora a clareza de que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Como é que o concílio vai fazer essa definição? Trabalhando a ideia de que nós temos um único Deus distinto em 3 pessoas. Ou seja, Deus é, ao mesmo tempo, Pai e Filho e Espírito Santo. Ou seja, um único Deus em 3 pessoas distintas. Portanto, nós somos monoteístas, nós não temos 3 deuses, esse é o desafio do concílio, né? Nós não temos 3 deuses, mas temos um Deus só, mas esse mesmo e único Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. Aí vem a questão, tá? E como é que o concílio vai fazer isso? Bom, o concílio vai usar uma terminologia que eu acho que não vale a pena usarmos aqui, porque é um pouquinho complicada, mas a gente pode usar uma analogia, ou seja, usar uma imagem que vai ser usada mais tarde, que é a imagem do amor, para explicar a Trindade, né? Uma imagem que Santo Agostinho usa e todos outros vão usar também.
de que Deus Pai é a fonte do amor. Deus Filho, Jesus, é o amado, aquele que recebe o amor. E Deus Espírito Santo é o próprio amor. Ou seja, só existe aquele que ama, o Pai, porque existe aquele que é amado, o Filho, e porque existe amor, que é o Espírito. Só existe aquele que é amado, o Filho, porque existe aquele que ama, que é o Pai, e porque existe o amor, que é o Espírito. E só existe o amor, Espírito, porque existe aquele que ama, o Pai, e existe aquele que é amado, o Filho. Ou seja, as pessoas dentro da Trindade, elas são distintas, né? E nós as distinguimos e identificamos pelo modo como elas se relacionam entre si. Então, tem imagem, inclusive, uma imagem que da iconografia, ao falar da Trindade, são aquelas 3 argolas que se juntam, né? E elas estão compenetradas entre si, né? Sim, todas as imagens, na verdade, elas são sempre muito limitadas, né? Porque nós sempre falamos da Trindade a partir de imagens, e a gente tem que entender que a Trindade é um mistério muito maior que a nossa capacidade de abarcar. Ou seja, nós somos seres finitos. A Trindade é uma realidade infinita. Não tem como colocar toda a água do mar dentro de um copo. É impossível. Da mesma maneira, não tem como colocar a Trindade dentro da racionalidade humana. É impossível. Ou seja, é sempre um mistério. O que nós conseguimos chegar a fazer é dizer, olha, nós temos um único Deus. Este único Deus, ele se distingue em 3 pessoas. Ou seja, o Pai tem a sua identidade, o Filho a sua, o Espírito a sua. Mas essas 3 pessoas estão em uma profunda comunhão que uma depende da outra para existir. O Pai depende do Filho e do Espírito, o Filho do Pai e do Espírito, o Espírito do Pai e do Filho. Quer dizer, as 3 pessoas são interdependentes para existirem, de modo que nós não temos 3 deuses, mas um único Deus. Então, o Concílio de Calcedônia, esse que tu citaste, que para nós entra na lista como o segundo concílio ecumênico na história da Igreja, ele é um concílio de Constantinopla. O concílio de Constantinopla, que é o segundo concílio ecumênico na história da Igreja, ele acontece em 381, em Constantinopla, que à época era a nova capital do Império Romano, né? Quer dizer, não era mais Roma, era Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia. O concílio de Constantinopla vai então resolver a questão da divindade do Espírito Santo e a questão das relações deste Deus, que é um só, mas distinto em 3 pessoas. Nós podemos afirmar que o credo, né, nós falávamos aqui no creio niceno-constantinopolitano, ele é mais comprido, mas ele é mais completo do que aquilo que nós chamamos o creio dos apóstolos, ou o símbolo dos apóstolos, que a gente reza no dia a dia? Ok. O símbolo apostólico, o creio que nós rezamos no dia a dia, todo domingo nas missas, que é um pouquinho mais curto, né? E todos nós temos em mente, se dizia que era um símbolo composto pelos apóstolos. Se sabe que isso não é verdade, né? Esse símbolo foi composto na Igreja de Roma, ou seja, no Ocidente. Isso nós sabemos, né? Provavelmente entre os séculos 2 e 3. Ele é mais antigo que o símbolo niceno-constantinopolitano, que une as definições do Concílio de Niceia e do Concílio de Constantinopla. Então, a densidade teológica ela é menor no sentido de que o símbolo niceno-constantinopolitano ele explicita mais as verdades de fé. Ou seja, quando eu rezo ele, eu tenho que dizer, creio em Jesus, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Então, ele coloca termos para que fique menos equivocada a compreensão de Jesus, do Espírito Santo também, né? Enfim, essa é a função do símbolo niceno. Agora, as verdades de fé mudam? Não, são as mesmas. São as mesmas, quer dizer, o modo muda, mas a verdade de fé que está no símbolo apostólico, que é um pouquinho mais simples,
é a mesma que está no Niceno. Porque, de certa maneira, aquilo que eu dizia no começo, Felipe, o modo como nós entendemos a fé no início, ele é mais simples, mais rudimentar do modo como nós a entendemos hoje. Quer dizer, o modo como Pedro entendia a sua função na igreja é mais rudimentar do modo como Francisco entende a sua função na igreja. Ou como um bispo, né, como um apóstolo entendia e como o nosso bispo José hoje entende. Nós fomos evoluindo, por isso que também há uma evolução no credo. Porque nós vamos compreendendo melhor o que significa dizer que Jesus, por exemplo, é Filho de Deus. Significa dizer que ele é Deus como o Pai é Deus. Então, essas coisas vão fazendo parte de um processo de evolução na compreensão da teologia e da fé. Qual foi a importância, Padre Leonardo, dos concílios de Éfeso e da Calcedônia no contexto das disputas cristológicas e no combate às heresias? Tá, ok. Vamos aqui tentar simplificar a coisa, né? A Antiguidade contém 4 grandes concílios cristológicos, que são Niceia, no ano de 325, Constantinopla, em 381, depois nós temos Éfeso, em 431, e Calcedônia, em 451, né? 20 anos de distância entre esses dois últimos. Então, são 2 no século IV e 2 no século V. Então, Niceia trabalha a divindade de Jesus. E Constantinopla, a questão trinitária e a divindade do Filho. O que Éfeso vai trabalhar? Éfeso vai trabalhar, o concílio de Éfeso, que na verdade é uma coisa bem complicada o concílio de Éfeso, mas vamos tentar dizer assim. O concílio de Éfeso vai tentar trabalhar a própria identidade de Jesus encarnado. Por quê? Eu vou explicar o que aconteceu naquela época. Acontecia que os cristãos tinham um costume, que nós mantemos até hoje, de chamar Maria de Mãe de Deus, né? Ou seja, em grego, Theotokos significa aquela que gerou, né? O Deus, aquela que gerou Deus, Theoto, Mãe de Deus. Era um costume normal, nós ainda mantivemos, a gente chama Maria de Mãe de Deus. Ok. Só que começam a haver algumas pregações, especialmente de um bispo chamado Nestório, que é bispo de Constantinopla, estou pensando, de Constantinopla. Ele vai dizer, olha, nós não podemos chamar Maria de Mãe de Deus, porque ela é só mãe do homem. O que está em jogo quando ele diz assim que Maria é mãe do homem ou de Jesus? A compreensão de que Jesus não é exatamente Deus feito homem, ou seja, que não há uma união perfeita em Jesus da sua humanidade com a sua divindade. Essa é uma discussão aqui que não tem como abrir porque é muito pesada, porque nós teremos vários séculos de discussão para saber como é que Jesus era. Era apenas homem? Era apenas Deus? Era totalmente homem ou era metade homem? Era totalmente Deus ou metade Deus? 75%. Então era uma discussão muito complicada que aqui não temos como abrir porque de fato precisaria de... Tem detalhes muito complexos aqui, né? Mas enfim, o que esse bispo dizia? Olha, Maria não pode ser chamada mãe de Deus. Tem que ser chamada mãe de Jesus, no máximo mãe de Cristo. Porque ela gerou o homem, ela não gerou Deus. Com isso, que na época houve muitos mal entendidos, com isso o que fica pendurado? Fica pendurado a ideia de que se ela não pode ser chamada mãe de Deus, então Jesus não é Deus feito homem, né? Jesus não é Deus encarnado. Repito, tem mal entendidos aqui, problemas linguísticos, não vale a pena entrar na questão, mas o problema é esse. O que Maria é? Ela é mãe de Deus ou é mãe do homem? O que Jesus é? Porque o problema, na verdade, no fundo, não é mariológico, é cristológico. O que Jesus é? Ele é um homem só? Ele é Deus? Mas o concílio já tinha dito que ele era Deus. Como é que fica esse negócio? Éfeso, na verdade, tem 2 concílios, 2 reuniões. Tá? Uma dessas reuniões, que vai ser conduzida pelo bispo Cirilo de Alexandria, na África, vai ser considerado o concílio de Éfeso. E nesta reunião, presidida pelo Cirilo e apoiada pelo Papa, à época, vai definir o seguinte, olha, Jesus é Deus feito homem, Deus encarnado. Portanto, o que Maria gerou
Maria deu a carne para o Verbo. Maria gerou o Deus feito homem. Portanto, ela não gerou um Deus dividido, mas um Deus único. Quer dizer, quando Jesus se torna homem, quando ele se encarna, quando ele se faz um de nós, na pessoa de Jesus, nós temos as duas naturezas, a humana e a divina. Maria gera isso para a humanidade. E, portanto, ela tem que ser chamada de Mãe de Deus. Porque se eu disser que Maria não é Mãe de Deus, eu tenho que dizer que Jesus não é Deus feito homem. Esse é o caminho que o concílio de Éfeso vai tomar, né, naquele ano de 431. Tá? Passados 20 anos disso, essas complicações não se resolvem, né, porque você tem a briga ali entre esses dois bispos, o Cirilo e o Nestório. Depois o Nestório vai acabar sendo exilado, o Cirilo vai ficar vitorioso, mas o problema resta. E qual é o problema que Calcedônia vai ter que resolver? Afinal, Jesus é totalmente humano e totalmente divino? Ou é apenas meio humano com maior parte divina? Quer dizer, tinha muitas teorias. Umas diziam, olha, Jesus, na verdade, ele é um corpo humano. E dentro desse corpo humano está o Verbo que assume, como se fosse a sua alma humana, como se fosse seu espírito. São questões muito complicadas aqui, não vale a pena entrar. O que o Concílio de Calcedônia vai dizer, basicamente? Que Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Ou seja, o Verbo encarnado se dá em duas naturezas. Jesus é totalmente humano igual a nós, ou seja, é consubstancial a nós, é da mesma substância, é igual a mim e a você, ou seja, tem a liberdade humana, tem a vontade humana, tem a consciência humana, o espírito, a alma, tudo, né? Mas Jesus também é plenamente Deus, é igual ao Pai. Então, em Jesus, nós encontramos a natureza humana e a natureza divina plenas, na sua plenitude. Isso que o Concílio de Calcedônia vai definir 20 anos depois do Concílio de Éfeso, para tentar resolver o problema das naturezas de Jesus, que para nós hoje parece ser uma coisa pequena, irrelevante. À época, isso gerava grupos. Parece ser óbvio. À época, isso gerava grupos, e esses grupos estavam criando pequenas seitas dentro do cristianismo. E dentro, portanto, também do império. Por isso que esses concílios todos, eles são convocados, todos eles, por imperadores. Todos eles. Porque geravam problemas políticos para o império, à medida que nós temos grupos que vão assumindo posicionamentos teológicos distintos. Okay? Então, tanto Éfeso como Calcedônia vão estar ligadas ao problema cristológico. Quem é Jesus? O que é Jesus, melhor dizendo, né? E Éfeso vai dizer, Jesus é o Verbo encarnado, portanto Maria é mãe do Verbo encarnado, é mãe de Deus. E Calcedônia vai dizer, Jesus é o Verbo encarnado em duas naturezas, é totalmente humano e totalmente divino. Perfeito. Muito obrigado, Padre Leonardo, que segue conosco nos próximos 3 encontros, nos próximos 3 programas, para falarmos sobre os concílios na história da Igreja. Nós começamos falando sobre o que é a Igreja e os concílios cristológicos. Na sequência, nós vamos seguir com a história dos concílios até chegar no Vaticano II. Nos próximos domingos, você vai nos acompanhar até o dia 5 de maio nesses temas. Nós desejamos a você um abençoado domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia,
e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.